Senhoras e senhores, boa noite. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Ouro Branco, declaro aberta a reunião. Convido o vereador Rodrigo Vieira Duarte para fazer a leitura de um trecho ecumênico. Boa noite. Filipenses 2, 3. Não faça nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considere os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. Passa a palavra ao vereador e secretário para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Boa noite a todos. Ata da 6ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da Câmara Municipal de Ouro Branco, realizada no dia 20 de abril de 2021, às 18h05, sob a presidência do vereador Leandro Marcelo de Souza e com a presença dos vereadores desta casa. Foi declarada aberta a reunião. Primeiramente, o vereador secretário efetuou a leitura da ata da reunião anterior, dada por aprovada pelo presidente desta casa. Em seguida, foi feita a leitura do expediente e, após, foram apresentadas as seguintes proposições. Emenda número 01 ao projeto de lei número 14 de 2021, de autoria dos vereadores Neymar Magalhães Meireles, Warley Gino Pereira e Nilma Aparecida Silva. Projeto de lei número 23, que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Segurança Pública, FUNSEP, de autoria do vereador Neymar Magalhães Meireles. Requerimento números 83, 84, 2021, de autoria do vereador Imar Vieira. Requerimento número 85, de 2021, de autoria da vereadora Nilma Aparecida Silva. Requerimento número 86 e 87, de autoria do vereador Neymar Magalhães Meireles. Requerimento número 88, de 2021, de autoria do vereador Warley Gino Pereira. Requerimentos 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 e 98 de 2021, de autoria do vereador José Erenildo Freire de Andrade. Ato contínuo, o senhor presidente passou a segunda parte da reunião. Ordem do dia. Primeiramente foram votados e aprovados os requerimentos 85, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 e 98 de 2021. Em seguida, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação e de Educação, Cultura, Assistência Social e Saúde apresentaram parecer favorável à emenda número 1 ao projeto de lei número 13 de 2021, a qual foi aprovada em discussão e votação única. O referido projeto também recebeu aprovação unânime em segunda discussão e votação, bem como a redação final com a emenda inserida após a Comissão de Legislação, Justiça e Redação de Fiscalização Financeira, Orçamentária e Tomada de Contas e da Juventude apresentaram parecer favorável ao projeto de lei número 14 de 2021 e a emenda número 1 ao mencionado projeto, sendo a emenda aprovada em discussão e votação única, e o projeto em primeira e segunda discussão e votação, bem como em redação final com a emenda inserida. Quanto ao projeto de lei número 15, recebeu parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça, Redação e de Educação, Cultura, Assistência Social e Saúde, bem como a emenda número 1, ele proposta, sendo a mesma aprovada em votação única, e o projeto em primeira e segunda discussão e votação e redação final com a emenda inserida. Após a Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Fiscalização Financeira, Orçamentária e Tomada de Contas, emitiu parecer favorável ao projeto de lei número 19, aprovado em primeira e segunda discussão e votação, com a dispensa de intertício a pedido do vereador Neymar Magalhães Meireles, bem como em redação final, com a relação ao projeto de lei número 21 de 2021,
Recebeu o parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e da Comissão da Juventude, recebendo aprovação unânime em primeira e segunda discussão e votação, com a dispensa de intertítulo a pedido do vereador Neymar Magalhães Meireles, em redação final. O vereador Neymar Magalhães Meireles solicitou a retirada do projeto de sua autoria número 23/2021. Não foi apresentado pelas comissões competentes o parecer sobre o projeto número 22, ficando o mesmo prejudicado em sua tramitação. Nesta reunião, e em seguida, o senhor presidente organizou a ordem do dia da próxima reunião ordinária, dela fazendo parte o projeto de lei número 22 de 2021 e os requerimentos número 83, 84, 86 e 87 de 2021. Às 19 horas, o senhor presidente deu por encerrada a presente reunião. Para constar, lavrou-se esta ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelo presidente e secretário. Em discussão a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou para aprovado. Solicito ao vereador e secretário que efetue a leitura das correspondências das proposições caminhadas à casa. Projeto de lei número 25 de abril de 2021. Altera os dispositivos nas leis números 20.045 de 2014, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Trânsito e Transporte de Ouro Branco. 2.299/2018, no que dispõe sobre política de trânsito, transporte e mobilidade do município de Ouro Branco, Instituto Sistema Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte, AJARE, Junta Administrativa de Recursos de Infrações, o Fundo Municipal de Trânsito e da outras providências, de autoria do Executivo. Projeto de lei número 26, de abril de 2021, denomina-se Ações do Programa Ouro Branco Meu Lar. Altera as leis da REUB 2.289, de 23 de agosto de 2018, e de 2.438, de 11 de agosto de 2020, e da outras providências, de autoria do Executivo. Pronunciamento, vereador escrito com oradores, 10 minutos, artigo 61 do Regimento Interno. Convido a vereadora Valéria de Melo Nunes Lopes. Boa noite aos meus pares, boa noite aos servidores da casa, boa noite a toda a população que nos acompanha pelas redes sociais. Hoje eu gostaria de agradecer, nessa noite aqui, todas as manifestações que eu recebi aí de apoio, de boas recuperações pela passagem da minha cirurgia. Eu fiquei 2 meses afastada dos meus trabalhos legislativos e os retomo hoje com muita alegria, com muita força para retomar os nossos trabalhos e dar continuidade aos nossos projetos, de um Ouro Branco melhor, de uma Câmara mais inclusiva. Estamos aí firmes e fortes para seguir neste trabalho. E já retomando esse tempo que estive, inclusive, afastada, ele foi utilizado também para capacitação. Pude fazer alguns cursos e me capacitar um pouco mais em relação à função legislativa, que é sempre importante, a gente sempre precisa se capacitar e buscar ferramentas novas de trabalho. Hoje a gente já retomou os trabalhos. Hoje pela manhã foi realizada uma reunião com o Executivo para nos apresentar todos os secretários hoje nomeados, alguns que eu pelo menos não sabia que tinham sido nomeados e quem eram. Só para exemplificar, nós temos aí
o secretário de Esporte, Cultura e Patrimônio, que o nomeado foi o senhor Wilson Vilela, né, que já foi vereador dessa casa. Secretário de Administração, que é o senhor Jean Carlos Seabra Pedrosa, que eu também ainda não tive o prazer de conhecer. E tem mais um secretário, que é o Coronel Sérgio, né, que também foi nomeado como secretário aí de Segurança. Os outros já eram secretários, já estavam aí desde o governo passado. E o doutor Eduardo também, né, que é novato dentro, ele veio para essa administração. E, nesta reunião, o doutor Eduardo nos colocou que o município, ainda todos nós com essa preocupação grande em relação à pandemia, né, principalmente à vacinação, e o doutor Eduardo nos colocou que todas as terças-feiras o governo de estado disponibiliza as doses para os municípios. E hoje a gente recebeu 740 doses de vacina, sendo 620 para a primeira dose e 120 para a segunda dose. A gente fez até alguns questionamentos, até em relação à pessoa que já teve Covid, se ela precisa respeitar um prazo ou não para ser vacinada. E o doutor Eduardo até nos explicou que ele segue um protocolo do Ministério da Saúde, porque há muita controvérsia, né, entre os infectologistas se precisa aguardar um prazo ou não. E o Ministério estabelece que se aguarde 30 dias, né, até desde a confirmação, né, da Covid, para que a pessoa seja vacinada. E a gente tinha até algumas demandas nesse sentido, então foi bom o esclarecimento. E dizer que essa semana, então, a Prefeitura começa a vacinar as pessoas com 64 anos ou mais. Então, amanhã começa as pessoas que estão cadastradas na UBS do Belvedere, São Francisco e 1º de Maio. Na quinta-feira, os cadastrados nas UBSs do Centro, Luzia Augusta e Nova Serrana. E na sexta-feira, os cadastrados nas UBSs do Inconfidentes, do Pioneiros e Siderurgia. E no sábado acontece a repescagem daqueles que não foram encontrados em suas residências, né? Então, pedindo à população que fique atenta aí, né, para que ela possa ser vacinada. E, em especial, também, como o 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, né, a gente estava em pandemia e eu também não estava aqui na casa e quase que passou batido. E agora, no dia 30, é comemorado, é uma data que quase ninguém conhece, que é o Dia Nacional da Mulher, que tem o Dia Internacional, mas tem também o Dia Nacional da Mulher. E hoje, nessa conversa também, eu fiquei muito feliz em saber, né, da secretária Bruna, da Assistência Social, que, por coincidência, a gente estava com um caso ontem de uma mulher que tinha sofrido violência doméstica e não se sabia, né, os amigos, algumas pessoas, sem saber a quem recorrer, né, neste caso específico. E fiquei muito feliz em saber que a Bruna, e eu não sabia dessa questão, que o município tem uma casa de acolhimento para as mulheres que sofrem violência doméstica, né? Quando ela não tem para onde ir, quando ela está na rua sem ter como fazer, então tem uma casa de um acolhimento provisório, né? Isso me deixou muito feliz, né? E a gente, dentro dessa questão de uma política pública mais voltada para a mulher, né? Então eu fiquei muito satisfeita com isso, espero que a gente possa avançar ainda mais. Então, desejar a todos também um bom trabalho, né, e agradecer aí o carinho de todos. Muito obrigada. Segunda parte, ordem do dia. Projeto de lei número 22/2021. Autoriza o Poder Executivo a subsidiar a concessão do transporte coletivo municipal, autoriza a abertura de créditos adicionais especiais no orçamento público e dá outras providências. Presidente, Com a palavra, vereadora. peço vistas a esse projeto, porque a nossa Comissão de Constituição e Justiça está solicitando, está fazendo uma diligência para nós buscarmos mais informações para aprovação desse projeto. Ok, vereadora, obrigado. Com a palavra, vereador. Só falando que a Nilma, eu e o Rodrigo, né, fazemos parte da comissão, e é um projeto muito complexo, então
nós precisamos de várias informações até para a gente dar o parecer. Então, esse pedido foi para poder agregar fatos, né, para a gente dar uma informação concreta e precisa. Então, essa medida de pedido de diligência só reforça o trabalho das comissões. Tá? Obrigado, presidente. Senhor presidente. Com a palavra, vereadora. Nessa mesma linha, né, agradeço aí o pedido de vistas que realmente precisava de acontecer. Também como presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos, eu faria também da mesma forma. O projeto ele vem sem nenhuma informação que nos subsidie, né, qual que por quê, né, que está se pedindo um crédito suplementar, um crédito adicional especial para subsídio, né, à empresa de ônibus, à concessionária de transporte público. Então, muitas informações são necessárias, a gente tem que requerer estudos detalhados sobre os custos, sobre a tarifa, né, quanto que for o faturamento da empresa. Vários municípios, eu busquei até hoje o município de Contagem, que a empresa de transporte público de Contagem solicitou um reajuste de tarifa de 7,5%. E a prefeitura solicitou, então, todo esse estudo detalhado, contratou, inclusive, uma empresa especializada nisso, que fez o acompanhamento de todas as planilhas, de todos os custos da empresa, os custos operacionais, e também a média de utilização do ônibus e quanto que a empresa arrecadou durante o período com as tarifas, né, que é a forma dela de remuneração, que são as tarifas que são cobradas. E, na realidade, a prefeitura chegou à conclusão de que a tarifa precisaria até de ser reduzida. Então, além de não dar subsídio algum, eles não deram 1 centavo de reajuste na tarifa de transporte público. Então, é uma questão que a gente precisa e requer, né, de nós, vereadores, uma responsabilidade muito grande, né, e precisamos que o Executivo nos apresente todos esses dados. E sugiro até, presidente, se necessário, que a própria Câmara, se o Executivo não o fizer, contrate uma empresa ou que a gente vá atrás da Prefeitura de Belo Horizonte. Como a gente não está na região metropolitana, a região metropolitana poderia disponibilizar um estudo para a gente, mas a gente não é da região metropolitana. De repente, com a própria Secretaria de Estado, né, técnicos que pudessem nos ajudar a fazer essa leitura desses dados, que são muito técnicos, né, e precisa de especialista para isso. Então, se a prefeitura não fizer esse estudo detalhado, o que a gente possa fazer, né, que a casa possa contratar uma assessoria qualificada para a gente fazer a análise desses custos e desses dados, para que a nossa população e nem a prefeitura, né, seja penalizado o município, porque disponibilizar um recurso tão grande de 900 mil, né, é recurso que poderia ser investido em outros projetos. Né? Então, a nossa responsabilidade é muito grande. Parabenizar a comissão aí. Eu acho que a gente tem tempo para analisar esse projeto junto ao Executivo, até mesmo a empresa Turim, e até como foi colocado com a Valéria, a gente pensar em algo até maior, se assim os dados não chegarem até nós. Mas aí a gente tem esse prazo aí dessa semana para trabalhar, e quem sabe, se até então nada, tem sobrestamento também que vai dar tempo para a comissão e os outros vereadores estudarem melhor o projeto. Requerimentos número 83 a 130/2021. Solicito o vereador e secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 83 de 2021. Solicita à Prefeitura Municipal que seja colocado um redutor de velocidade na rua Aracaju, bairro Nova Serrana, em frente ao número 274, tendo em vista que alguns motoristas que transitam pelo local excedem o limite de velocidade, podendo vir a ocorrer acidente. De autoria do vereador Imar Vieira. Requerimento número 84 de 2021.
Solicita à Prefeitura Municipal que seja colocado o redutor de velocidade na rua Professor José Luiz, centro, nos seguintes locais. Um redutor em frente ao número 81 ou em frente ao número 180 e 190, de autoria do vereador Imar Vieira. Requerimento número 86. Solicito ao Poder Executivo que seja feita a reforma do canteiro central e instalação de iluminação central da Avenida Patriótica, localizada no bairro Siderurgia, de autoria do vereador Neymar Magalhães Meireles. Requerimento 87/2021. Solicito ao Poder Executivo que seja feita a reforma do canteiro central e instalação de iluminação central na Avenida Cônego Luiz Vieira da Silva, localizado no bairro Pioneiros, de autoria do vereador Neymar Magalhães Meireles. Requerimento número 99, de 2021. Solicito à Prefeitura Municipal que seja concluída a imunização em todos os atendentes das farmácias, consultórios odontológicos e consultórios médicos e todos os funcionários do desenvolvimento social, Conselho Tutelar e os coletores de lixos e garis, de autoria da vereadora Nilma Aparecida Silva. Requerimento número 100, de 2021. Solicito à Prefeitura Municipal que seja encaminhado ao gabinete da vereadora Nilma a lista de monitores aprovados no processo seletivo da educação e também a lista dos monitores convocados, de autoria da vereadora Nilma Aparecida Silva. Projeto número 101/2021. Requerimento número 101/2021. Solicito da Prefeitura Municipal que seja concluída a imunização em todos os atendentes das farmácias. É o mesmo. Requerimento número 102/2021. Solicito à Prefeitura Municipal que seja tomada providências em relação à pavimentação na estrada de João Gotti com urgência, risco eminente de acidente, de autoria da vereadora Nilma Aparecida Silva. Requerimento número 103/2021. Colocar em apreciação, discussão e votação na reunião do dia 27/4/2021 o presente requerimento e os requerimentos de número 99, 100, 101 e 102, de autoria da vereadora Nilma Aparecida Silva. Requerimento número 104. Solicito à Prefeitura Municipal de Ouro Branco que seja encaminhado ao gabinete do vereador Warley Gino Pereira o contrato vigente, bem como todos os aditivos e termos que possuam ter da Prefeitura com a Turim, empresa que presta serviços do transporte público no município de Ouro Branco. Vereador Warley Gino Pereira. Requerimento número 105. Solicito da Prefeitura Municipal de Ouro Branco que seja encaminhado ao gabinete do vereador Warley Gino Pereira o contrato, bem como todos os aditivos e termos que possam ter vigente da Prefeitura com a Copasa, empresa que presta serviço de fornecimento de água aos moradores de Ouro Branco. Warley Gino Pereira. Requerimento número 106. Solicito à Prefeitura Municipal de Ouro Branco que seja encaminhado ao gabinete do vereador Warley Gino Pereira uma relação contendo as áreas institucionais livres em todo o município de Ouro Branco. Vereador Warley Gino Pereira. Solicito à Prefeitura Municipal de Ouro Branco que seja encaminhado ao gabinete do vereador Warley Gino Pereira em relação de doses de vacina recebidas por remessas destinadas do Estado de Minas Gerais ao município de Ouro Branco. Vereador Warley Gino Pereira. O vereador colocar em apreciação, discussão e votação, requerimento 108. Discussão e votação na reunião do dia 27/4/2021, o presente requerimento e os requerimentos de número 104, 105, 106 e 107 do Warley Gino Pereira. Requerimento número 109/2021. Solicito ao Executivo que faça levantamento das ruas que se encontram sem pavimentação em todo o bairro Novo Horizonte, de autoria do vereador Leandro Marcelo de Souza. Requerimento número 110/2021.
venho respeitosamente solicitar estudo de viabilidade para instalação e manutenção de todos os pontos de ônibus no bairro 1º de Maio, de autoria do vereador Leandro Marcelo Souza. Requerimento número 111, de 2021. Solicita ao Executivo que faça levantamento das ruas que se encontram sem pavimentação em todo o bairro do Vale do Engenho e que seja feita a finalização das mesmas, para incluir no cronograma uma erosão próxima à fábrica do Pitico. Vereador Leandro Marcelo Souza. Requerimento número 112, 2021. Venho respeitosamente solicitar estudo de viabilidade para que seja feita a revitalização dos passeios que inicia no bairro Alto de Chalé, na Rua das Mercês, e dando continuidade até o final da Avenida Macapá, no bairro Luzia Augusta. Vereador Leandro Marcelo Souza. Requerimento número 113. Venho respeitosamente solicitar estudo de viabilidade para a instalação de pontos de ônibus em toda a Avenida Macapá, no bairro Luzia Augusta. Vereador Leandro Marcelo Souza. Requerimento número 114, 2021. Solicita ao Executivo estudo de viabilidade para a pavimentação das estradas que inicia na MG 129, no trevo sentido à comunidade rural de Cristais e termina próxima à igreja em Cristais. Em procedimento se faz necessário, pois facilita o dia a dia inúmeros munícipes que utilizam, além de ser uma via de ligamento entre muitas comunidades rurais. Vereador Leandro Marcelo Souza. Requerimento número 115, 2021. Solicito o Poder Executivo que seja feita a instalação de ponto de água pela Copasa, na rotatória de encontro entre as ruas José Alves Maciel e Inácio José Alvarenga Peixoto, no bairro Inconfidentes, onde os moradores fizeram uma praça com recursos próprios, de autoria do vereador Neymar Magalhães Meireles. Requerimento número 116, de 2021. Solicito o Poder Executivo que seja feita a instalação de ponto de água pela Copasa na rotatória que encontra entre as ruas José Alves Maciel e José Rezende Costa Rodrigues, no bairro Inconfidentes, onde os moradores fizeram uma praça com recursos próprios, de autoria do vereador Neymar Magalhães. Requerimento número 117. Solicito o Poder Executivo que seja feito a troca da área que está na Praça Tomás Antônio Gonzaga, utilizado por crianças no parquinho, de autoria do vereador Neymar Magalhães. Requerimento número 118, 2021. Colocar em apreciação, discussão e votação na reunião do dia 27/4/2021 o presente requerimento e os requerimentos de número 115, 2021, 116, 2021 e 117, 2021, de autoria do vereador Neymar Magalhães. Requerimento número 119, 2021. Que sejam realizadas obras de canalização ou de contenção do córrego situado na rua Terezinha Silva Pereira, no bairro Nova Serrana, mais especificamente nas proximidades do imóvel inscrito no programa RUBIS, número 597/2020, de posse de Ana Maria Luzia e Vander Lúcio Cirino, de autoria da vereadora Valéria de Melo Nunes Lopes. Requerimento número 120, de 2021. Que sejam apresentadas todas as informações relativas aos anos 2017 e 2020 dos partos realizados através da rede pública de saúde do município de Ouro Branco, sejam eles de rotina, emergenciais ou de risco. Requeremos ainda que seja apresentado um estudo para retorno do plantão 24 horas dos médicos, ginecologistas, obstetras e também para a reabertura da maternidade do Hospital Raimundo Campos, de forma a proporcionar um atendimento de melhor qualidade e por especialista à população feminina do município. Vereadora Valéria de Melo Nunes Lopes. Requerimento 121 de 2021. Requerer do Executivo Municipal nos
seja apresentada todas as informações sobre o contrato de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial do trecho da rodovia da Batata, trecho João Gotti, até a divisa com Itaverava, em Ouro Branco. Vereadora Valéria de Melo Nunes Lopes. Requerimento 122 de 2021. Colocar em apreciação, discussão e votação na reunião do dia 27/4/2021 o presente requerimento. Valéria Melo Nunes Lopes. Requerimento número 123. Colocar em apreciação, discussão e votação na reunião do dia 27/4/2021 o presente requerimento. Valéria de Melo Nunes Lopes. Requerimento número 124 de 2021. Colocar em apreciação e discussão e votação o número do dia 27/4/2021 o presente requerimento. Valéria dos três está aqui. Requerimento 125 de 2021. Solicito à Prefeitura Municipal cópia na íntegra do processo administrativo licitatório pregão 10/2020, PRC 105, que tem por objetivo o fornecimento de marmitex para atender à necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, que resultou na contratação da empresa BG Soluções e Alimentação IRL, com contrato. Temos aditivos e outras alterações, caso tenha ocorrido, bem como seja enviado à Secretaria Municipal de Saúde a solicitação para que os nutricionistas responsáveis nos enviem parecer acerca da alimentação fornecida pela empresa e se os valores nutricionais apresentados estão compatíveis com o objeto do contrato. Vereador Imar Vieira. Requerimento número 126 de 2021. Solicito à Prefeitura Municipal que seja trocada as lâmpadas comuns na Avenida Augusta dos Reis Pinto, bairro Luzia Augusta, para lâmpadas de LED, bem como seja terminado a instalação dos cabos elétricos nos postes novos à referida avenida, uma vez que, além das lâmpadas de LED, ser mais econômica, proporcionais segurança para os moradores e ausentes. Vereador Imar Vieira. Requer ainda que sejam trocadas as lâmpadas comuns para as lâmpadas de LED da Rua São Paulo, bairro Luzia Augusta, haja vista que a iluminação atual é ineficiente e traz insegurança para os moradores. Requerimento 127 de 2021. Colocar em apreciação, discussão e votação na reunião do dia 27/4 os presentes requerimentos de número 125 e 126. Portanto, aguardo o deferimento do pedido. Vereador Imar Vieira. Requerimento 128 de 2021. Colocar em apreciação e votação na reunião do dia 27/4 o presente requerimento e os requerimentos de números 109, 110, 111, 112, 113 e 114 de 2021, do vereador Leandro Marcelo Souza. Requerimento 129 de 2021. Cumprimentando cordialmente, venho solicitar reestruturação da estrada da Serra do Parque Estadual de Ouro Branco. Necessita de patrol, pois as pessoas que fazem a manutenção das luzes da capelinha não conseguem acesso à mesma, pela precariedade da estrada. Vereador José Erenildo Freire de Andrade. Requerimento número 130 de 2021. Colocar em apreciação, discussão e votação na reunião do dia 27/4/2021 o presente requerimento e o requerimento de número 129. Por tal, aguardo o deferimento do pedido. José Erenildo de Freire de Andrade. Coloco os requerimentos em discussão. Presidente, pela ordem. Vou falar, vereador.
Presidente, é só para listar constar sobre o requerimento do vereador Warley solicitando parte da documentação da Turim. Nós já entramos em contato com a prefeitura, fizemos essa solicitação e devido o processo, vamos dizer assim, ter 13 volumes, né, e ser muito extenso, eles não digitalizaram e não xerocaram, mas deixaram ele à disposição na procuradoria para qualquer consulta nossa. Então, às vezes a impossibilidade de trazer a informação completa, eu acho só questão econômica também, mas já está disponível para nós. Aí nós já fizemos a solicitação lá para ter acesso a essa documentação toda. Senhor presidente, ele não foi digitalizado? Você fala nem... Não, por ter 13 volumes, ser bem extenso, bem grande, ele não foi digitalizado ainda e não foi xerocado. Mas está lá na Procuradoria à disposição nossa para qualquer consulta e qualquer momento. A comissão pode, inclusive, solicitar. As comissões podem solicitá-lo para que nós possamos estudar de forma conjunta. Sim. Eu estou falando que já está disponível para nós já. Sim. Às vezes não precisa disponibilizar um para cada vereador, mas se a Câmara tiver, eu acho também que seria interessante. Só para melhorar a discussão e dar, né, mais subsídio, eu acho que é impossível para nós, vereadores, pegarmos 13 volumes de contratos e de aditivos e fazermos essa análise. Por isso é que eu citei no início da reunião que talvez seja necessário a contratação de uma empresa especializada ou de um especialista. Nós não somos especialistas nisso. Imagina a gente avaliar 13 volumes, né, de contratos e aditivos e, na realidade, nós precisamos de saber o quê? Quais são os custos operacionais? Eu acho que isso a Turim deveria oferecer. Ela deveria apresentar como justificativa para o que ela pede enquanto subsídio ou de aumento de tarifa ou que seja. Ela que tem que apresentar para a gente um estudo detalhado de quais são os custos dela, quanto que custa isso, qual que é o custo operacional e qual que é o faturamento dela, né, para a gente verificar se há uma perda financeira ou se não há. Né? A gente precisa entender isso, porque se o município começar a fazer subsídios muito grandes, quase que vale a pena o município ter a empresa sua própria de trânsito e nem cobrar a tarifa da população, dependendo do volume, né, do que a prefeitura for subsidiar. E nós não somos técnicos, nós não temos especialistas na casa para fazer essa análise. Né? É muita coisa, por isso é que eu acho que é muito complexo para que nós façamos essa análise. Entendeu? Essa planilha foi disponibilizada para o Executivo. Inclusive, você não está, Gustavo, licenciada, mas o Arley, eu e Neymar, e o Dezinho, o Lan e o Imar, estávamos lá na época, no dia, o Zé Pretinho, que estava substituindo. Eles passaram uma planilha para nós, assim, mostraram uma planilha para nós bem, assim, com poucos... Simplificada. Bem simplificada. Mas de fato, a gente não tem expertise para É só minha opinião, tá? Eu acho que a comissão e nós todos, vereadores, estamos atentos ao projeto e se a gente não tiver, vamos falar, a certeza de votar, ou vamos votar contra, né? É um projeto que ele já está na casa, ele já está com o parecer, né? Então, acho que a comissão está atenta, os vereadores aqui estão atentos. O projeto ele não deu uma segurança para ser votado, votaremos contra, né? Eu acho que a gente, momentâneo, a gente não sabe qual é o custo. Eu acho que a gente vai ter dificuldade para a contratação também, tá? Mas é uma possibilidade que a gente vai trabalhar ela. Mas eu acho, no momento, a gente ter uma reunião com a Turim, ter uma reunião com o Executivo e ali sanar as dúvidas que tem. É lógico que acredito que a maioria não vai conseguir também, como foi colocado. A gente não está bem instruído a isso é realidade. Mas daí em diante a gente pensa numa segunda posição, que o Executivo retire esse projeto, que cada um vote com a sua convicção, que vote contra ou a favor, ou que a Turim ou o Executivo faça a contratação dessa empresa. A Câmara fazer a contratação dessa empresa, eu prefiro votar contra. Essa é a minha opinião, tá? Eu acho que o projeto ele tem que chegar para a gente aqui com garantia.
Mas é a minha opinião e cada um, é claro, que tem a sua. Mas eu não vejo a possibilidade da Câmara fazer essa contratação. Senhor presidente, Com a palavra. sexta-feira, às 3h30 da tarde, a gente vai reunir, né, os vereadores aqui com o pessoal do Executivo para eles tentar explicar melhor isso aí. Agora, se vai convencer, a gente não sabe, mas vamos ver. Tenta incluir a Turim nessa reunião. Ô, Leandro, Presidente. eu estou desanimado com a discussão com a Turim, porque nós já chamamos quantas vezes aqui, e inclusive quando a Valéria falou de contagem, foi contagem? A empresa de contagem pediu um aumento de passagem, né? De tarifa. Logicamente que ela apresentou uma planilha dela justificando esse aumento. Sim. Quando a prefeitura contratou um especialista, percebeu-se que não tinha, que a passagem estava acima do que precisava. Então, papel, presidente, Aceita tudo. Ô, presidente. A verdade de cada um, né? Continuando, nós tivemos uma primeira reunião com a prefeitura, que foi uma solicitação nossa quando chegou o projeto. Falei assim, vamos sentar, conversar, apresenta as razões desse subsídio. Eles apresentaram, entregaram uma planilha com os dados que a Turim forneceu, né? Para poder complementar, nós já marcamos uma reunião com a Turim, já solicitando diversos dados, né? Então, nós estamos buscando informações para dar o nosso parecer, o nosso voto, né? Até chegar um momento, como o presidente falou, não estou seguro, o seu poder de voto negativo ou positivo. Eu estou buscando diligências, solicitações de dados, diversos fatos e dados que complementam qualquer decisão minha, né? Antes de ficar solicitando a contratação de qualquer empresa, alguma coisa assim. Eu acho que primeiro a gente tem que tentar fazer algo, buscar algo antes de solicitar imediatamente a contratação, né? Nós estamos marcando reunião com a prefeitura, marcando reunião com a Turim, buscando informações de dados fiscais, né? Dados de número de ônibus, rotas, inúmeras coisas. Até o número de funcionários nós estamos buscando para complementar a nossa decisão. É uma coisa complexa, sim. É uma coisa longa, sim. Mas eu acho que a gente tem que tentar nós trabalharmos para buscar essa decisão. Claro. E tomar a nossa convicção. Se for uma coisa que precisa de um estudo, até esgotar nossas alternativas para a gente buscar isso, né? Mas enquanto inicialmente, eu acho que a gente tem que trabalhar da forma que a gente está trabalhando. Vamos atrás, vamos buscar, vamos marcar outras reuniões, que vai ser a segunda agora, nessa sexta-feira. Vamos na Turim, solicitar a presença da Turim, como o presidente falou, e diversas outras ações que sejam necessárias, até a gente formar a nossa decisão. Caso a nossa decisão for contra o projeto, votemos contra o projeto. Caso for favorável, votemos favorável. Se esgotar a nossa condições de dar o parecer, procuramos outros meios. Mas a gente vai tentar até ter uma definição bem convicta, de forma que não traga nenhum prejuízo ao município. A nossa função aqui é requisitar realmente todos esses documentos, né? E a obrigação deles nos fornecerem, né? Esses documentos todos. E é isso que nós estamos fazendo. Né? Então, mas o que eu estou colocando aqui é na questão de análise desses documentos, né? A gente não tem, né, expertise para fazer isso. Não estou falando aqui em fazer uma contratação imediata de nenhuma empresa, né? Vai depender do que nos for fornecido, se houver, né, se a gente tiver segurança para votar ou não, né? Que eu acho que é o que é mais importante neste momento. Vereador Neymar, Continua a discussão. não sei se você já tinha chegado aquele dia, o nosso procurador, doutor Alex, ele colocou, acho que não sei se o Dezinho já estava, a assessora do IMAR também já estava, o Ara também já estava, que a prefeitura também não tem expertise em análise desses documentos. Uhum. E que a prefeitura estaria disposta também a contratar um especialista nessa área.
Então, numa última instância, a gente pode solicitar isso. Exatamente, na última instância. Vamos primeiro tentarmos fazer. Isso, Colher até porque se a gente não estudar os documentos, nós não temos nem dúvida para levar para o especialista. Exatamente, exatamente. Senhor presidente, mas nós podíamos pedir o Zezinho ali, o vereador Zé Heleno, que pedisse a Turim para fazer uma planilha mais especificada para a gente, porque a planilha dele está muito furada, né? Na verdade... Até na sexta-feira aí já traz uma planilha mais especificada. O Dezinho tem que conversar com a pedir para o doutora executivo e o executivo pedir para a Turim, né? Que eles é que são o fiscalizador do contrato. Deixa comigo que eu vou conversar com eles lá, tá bom? Continua a discussão. Coloca o requerimento em discussão. Em votação única. Presidente, Vereador. é só porque, na realidade, o vereador Imar, na hora que fez a leitura, ele não fez a leitura da proposição dos requerimentos 122, 123 e 124. O 123 pede para a Prefeitura a questão da programação pactuada integrada de saúde. Quais são as pactuações que o município tem e que o município presta em relação à saúde, né? E qual que é a demanda que tem aí reprimida de exames, de consultas, de cirurgias, para que a gente possa fazer o encontro aqui. O que é que nós pagamos, o que é que nós recebemos, como é que está essa questão deste atendimento da população em relação à saúde. Esse é o 122. O 123, eu solicito ao Executivo a lista de todos os servidores comissionados, onde eles estão lotados, se eles são efetivos, se eles não são efetivos, qual é a função que cada um exerce. E o 124, eu peço informações sobre as operações de tapa-buraco e capeamento de ruas, né, da massa asfáltica que é aplicada na nossa cidade. Esse é o 124. Ok, vereador. Eu queria só falar aqui a respeito do meu requerimento do 125 e do 126. Com a palavra, vereador. Senhor presidente e vereadores, eu gostaria de esclarecer que eu estou fazendo esse requerimento uma vez que a comida fornecida pela empresa é de péssima qualidade, que já me falaram e eu já observei também. Já fiz uma reclamação verbal na prefeitura e não foi resolvido. E temos que pensar que todos os profissionais que trabalham na saúde e pacientes precisam se alimentar bem. Também estou pedindo uma avaliação da nutricionista responsável da Secretaria Municipal de Saúde, pois ela que é responsável por nos orientar sobre a importância da alimentação, além de planejar uma rotina alimentar e se adaptar de acordo com o organismo de cada um, auxiliando nas escolhas saudáveis e melhorando diversos aspectos da vida. Quanto ao requerimento 126, com relação à Avenida Augusto Reis, do bairro José Augusto, iniciaram a obra no ano passado de iluminação do lado esquerdo da avenida. Os moradores querem saber quando vão terminar a obra que se encontra parada. À noite a avenida fica muito escura e sem segurança para os pedestres. E a avenida iluminada ela vai ficar mais bonita. Fizeram um canteiro tão bonito lá de grama lá no meio lá, mas está precisando de cuidar também. E quero pedir ao prefeito que olhe com carinho especial para que seja terminada essa obra e pedir para cuidar dos canteiros central, porque ele plantou a grama, mas não está cuidando, então gostaria que levasse para ele. Ô, Imar, eu tenho essa informação em questão da Vitória Luz, a empresa que está prestando serviço aqui tanto de extensão como no caso lá, que é a iluminação, né? Uhum. A empresa já está no local, hoje ela está trabalhando na zona rural. Se eu não me engano, de Carreiras, tá? Ela tem feito, cumprindo o cronograma, ficou um tempo parada também, mas pelo que foi falado, no próximo mês agora, sem data específica, finalizam o trabalho lá na Avenida Augusto Reis Pinto. Tomara Tá bom, então. que se cumpra, né? Vamos Continue a guardar discussão. Discussão, presidente. Eu já falei aqui outras vezes, e eu acho que a maioria das pessoas que nos assistem sabem que a determinação de qual grupo vai ser vacinado é do Ministério da Saúde. Mas depois de uma pressão, os professores e os profissionais de segurança pública foram incluídos. Mas existem pessoas que não estão, grupos de trabalhadores que não estão sendo vistos e não está se percebendo o risco que essas pessoas estão correndo. Toda vez que eu vejo o coletor de lixo passar na minha porta com a luva dele, inclusive com a máscara, com a luva, recolhendo lixo, eu fico pensando assim, se alguém aqui da rua tiver com Covid,
e a pessoa não identificar, ele vai pegar aquilo do mesmo jeito. E o coletor de lixo não tem condição de lavar a mão toda hora, gente, nem passar álcool gel na mão. Então, tem profissionais, aí o professor já foi incluído, profissionais de segurança já foram incluídos, muito justamente, mas nós temos, começou a vacinar os atendentes de farmácias, os atendentes de consultório odontológico, o Ministério da Saúde não enviou doses suficientes para terminarmos. Os profissionais da Secretaria de Assistência Social, que estão atendendo diretamente, até mais hoje, por causa da pandemia, atendendo mais a população do que atendia antes, por causa da vulnerabilidade que aumentou muito, também não foram incluídos. Os garis, que estão varrendo as nossas ruas, praticamente sem entrar em onda roxa, não entra em nenhuma onda, ele continuou trabalhando. Esse profissional também não foi incluído. O pessoal do Conselho Tutelar também não foi incluído. Então, eu sei que eu estou fazendo esse requerimento, não é para a Prefeitura atender, mas é para a Prefeitura, para a gente fazer uma discussão de inclusão dessas pessoas. Logicamente que nós vamos terminar de vacinar os idosos, que, na minha opinião, são prioritários, apesar de algumas pessoas acharem que não tem que vacinar os idosos porque eles não saem de casa. Mas eu, inclusive, já expliquei isso nas minhas redes sociais. O idoso não sai de casa. Mas aí vacina o jovem sai de casa, ele não vai contrair o Covid, mas ele vai continuar passando o Covid. Aí ele leva o Covid para o idoso dentro de casa sem a vacina e o idoso vai matar o idoso. Então, prioridade é o idoso e não o jovem nesse momento, porque o jovem tem maior resistência, apesar de que a gente tem visto que cada dia mais as pessoas estão morrendo com menor idade. Inclusive, eu vi uma matéria hoje que as maiores vítimas do Covid são as pessoas na idade produtiva, né? As pessoas que estão trabalhando. O que a gente sonha e que eu espero que se realize, pelo menos em parte, é que a maioria da população seja vacinada o mais rápido possível. Mas a gente sabe de todos os problemas, não vem nem ao caso citar aqui quais foram as dificuldades que nós tivemos. E as ações que nós, enquanto governo federal, não tomamos, para que hoje a gente esteja também passando por essa dificuldade toda de insumos, né? Mas esse requerimento não é que eu não tenha consciência de que o executivo não tem competência para isso. Mas a gente fazendo essa discussão aqui, o executivo fazendo a discussão lá, a gente vai fazendo essa discussão. Então, são profissionais que eu vejo que estão na linha de frente sem folga, sem onda roxa, sem lockdown, estão trabalhando diariamente, precisam ser atendidos. Vereadora, nesse sentido, até a própria questão, a própria instrução do Ministério da Saúde é que o município tem, inclusive, a prerrogativa de fazer modificações. Ele dá uma linha para que seja seguido, dá um norte, né, para que os municípios atuem, mas dá ao município a liberdade de fazer as adaptações que o município achar necessárias. Por isso, desde o início, eu acho que a gente, enquanto Câmara, deveria estar participando de um núcleo, né, de soluções, de discussões a respeito da Covid, e eu sinto muito que a gente não tenha sido incluído enquanto executivo, né, nesse grupo de risco para tomar as decisões, para ver os encaminhamentos, que eu acho que quanto mais pessoas conversando, né, as soluções serão melhores e mais abrangentes, né? Talvez incluir todos, não, mas a questão, né, dos garis, como você colocou, que eu acho que é fundamental, e alguns outros grupos que poderiam ser, né, priorizados, né, e que o Executivo esteja aberto aí a fazer essa discussão. Presidente. Com a palavra, vereador. Só terminar aqui. Eu fiz um requerimento também de um buraco na estrada do João Gotti, gente, vocês que estão passando por lá, está muito perigoso. Então, eu já fiz igual a imagem, já fiz um pedido informal, não fui atendido, estou fazendo esse requerimento. Acho que outro dia aconteceu um acidente lá com uma moto, o motociclista faleceu, e a gente não precisa esperar que outro acidente aconteça para resolver aquele problema lá, que não é um problema muito simples, mas não é impossível de resolver. Presidente, eu quero falar aqui do requerimento 129, onde a gente pede uma manutenção
na estrada que liga o Alto da Serra, uma reestruturação da estrada. Nem sei se a responsabilidade é do poder da prefeitura ou se é da empresa que administra o parque, mas aí aquela capelazinha, aquelas luzes que a gente vê daqui de baixo, que são um ponto turístico da Serra, tem pessoas que fazem manutenção naquelas lâmpadas lá, na capelinha lá, e não tem, está sem condições de chegar lá, porque a estrada está muito ruim. A gente viu esse dia para trás uma filmagem que o pessoal fez e jogou na rede social, realmente não tem condições mesmo. Aí pedindo aqui o Poder Executivo que olhe, se for a Prefeitura, que passe pelo menos uma máquina lá para dar uma sensibilidade para as pessoas que vão visitar o Alto da Serra. Muito obrigado, senhor presidente. Inclusive, a visitação no Alto da Serra está suspensa. Mas tem SAMU que vai socorrer as pessoas no Morro do Gabriel, que se a pessoa tiver um infarto, segundo os profissionais do SAMU, se a pessoa tiver um infarto, ela não consegue chegar no hospital, porque a dificuldade de locomoção dos equipamentos do SAMU está sendo muito difícil. Verdade. Senhor presidente, só para finalizar aqui, o requerimento 120, uma das questões que a gente mais ouviu e continua ouvindo nas redes sociais em relação à saúde da mulher em Ouro Branco é a questão da maternidade do Hospital Raimundo Campos. Então, esse requerimento 120 aí pede que a gente faça um estudo, que a Prefeitura faça um estudo dos números de partos que foram realizados, quais que foram de urgência ou quais que poderiam ser feitos aqui tranquilamente, quanto que se paga para a FOB, para se fazer esses partos lá, para que a gente tenha condição, e que também retorne com o profissional aí, que é o ginecologista e obstetra com plantão de 24 horas para atender as nossas mulheres, que às vezes passa mal numa madrugada e precisa de um profissional desse para que as atenda, no Hospital Raimundo Campos. E é fundamental, a nossa maternidade sempre funcionou no Hospital Raimundo Campos e é fundamental que ela retorne, para que as nossas mulheres possam ter tranquilidade de ter seus filhos aqui em Ouro Branco. Encerra a discussão. Coloco os requerimentos em votação única. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovados os referidos requerimentos em discussão e votação única. Moção de pesar número 11/2021. Moção de pesar número 11/2021. Faleceu no dia 23 de abril de 2021 o senhor Hélio José Campos, deixando esposa, filhos, netos. Residia no bairro Luzia Augusta, município de Ouro Branco. Pessoas bastante conhecida e respeitada por sua conduta e dedicação à família e à comunidade. Sua ausência deixa desolada seus familiares, amigos e conhecidos, nós deixando como exemplo seu modelo de vida enquanto cidadão de bem, homem de fé e alicerce da família. Sua morte tão repentina enluta não somente seus familiares e amigos, mas toda a sociedade que lamenta a perda de um cidadão exemplar na honestidade, caráter e na honra. Aos seus familiares, principalmente a sua esposa e seus filhos, nossas sinceras condolências, reiterando-se que esta Câmara não poderia deixar de associar ao seu pesar. Manifestamos nosso profundo respeito e rogando a Deus que traga o conforto aos corações enlutados e desejamos que a paz, o consolo e a força da fé reinem no meio de todos, primando o amor a Deus sobre todas as coisas, para que o senhor Hélio José de Campos descanse em paz. Faremos agora um minuto de silêncio. Gostaria de pedir o vereador Arnes, se poderia assinar junto a ele. Ok, senhor vereador. Faremos agora um minuto de silêncio em respeito ao senhor Hélio José de Campos.
conformidade com o artigo 56, segundo o regimento interno, designa a vereadora Valéria de Melo Nunes Lopes para fazer leitura de um trecho ecumênico na próxima reunião. Anúncio da ordem do dia da próxima reunião. Projeto de lei número 22, 25 e 26/2021. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a reunião.